bom dia, bom dia! Graça e paz, minhas irmãs! Sejam bem-vindas! Como passaram de ontem? Deixa eu só achar o nosso instrumental aqui. Como vocês passaram de ontem? Espero que muito bem. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Ontem foi nossa primeira aula do nosso workshop, gente. Foi maravilhoso. Quem estava lá na aula ontem, que está aqui no devocional hoje, conta aí para suas irmãs se foi ou não foi bênção. Meu Deus, que alegria poder contribuir. Que alegria estar com mulheres que desejam, estão pagando o preço para ir para o outro nível. É tão bom, né? A gente vê as pessoas também saindo do seu lugar, saindo da sua zona de conforto, né? Para buscar mais, para aprender mais, para se trabalhar, né? Isso é tão bom. Meu irmão, bom dia, bom dia, bom dia. Essa semana nós estamos aqui falando sobre algo tão impactante que é a batalha da mente, né? E eu venho pensado sobre isso. Acho que é por isso que o Espírito Santo me direcionou a falar sobre isso. O quanto existem pessoas cativeiras da sua mente, reféns dos seus pensamentos. Hoje, para quem gosta de anotar, hoje nós vamos falar da batalha da mente, mas no campo dos pensamentos. O título que eu fui direcionada a colocar foi Blinde seus pensamentos. Ontem nós estudamos, nós vimos que tudo aquilo que nós pensamos em um determinado momento, ele vai virar ação. E a forma como o inimigo vai sugerindo, né? Ontem nós vimos que ele dá sugestões. Ele lança setas na nossa mente para que, de fato, a gente ou aceite a sugestão. Lembra de Eva, lá no paraíso? Ela foi sugestionada pelo inimigo. E ela caiu naquela conversa mole dele, né? Sem título de julgamento, porque quando nós estamos afastadas da presença do Senhor, quando nós estamos firmes nas nossas próprias convicções, sabe aquela frase assim, eu sei tudo, eu não preciso de ninguém. Isso aí que a André tá falando, eu já sei, isso não é novo para mim. Quando a gente está muito firme nessas convicções, é que mora o perigo. Que às vezes a gente acha que não precisa de Deus, né? Que a gente sabe de tudo, que isso eu já aprendi, isso eu já venci. E na maioria das vezes a gente sabe, né, o final. Então hoje eu quero te convidar a orar pelos seus pensamentos, né? Ontem eu te fiz uma pergunta. O que você anda pensando? O que você anda alimentando, né? E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Que o que de fato fortalece ou enfraquece a nossa mente são os nossos pensamentos, né? São desses pensamentos que o inimigo vai, como eu disse ontem, sugerir para você algumas situações que, se você não tiver muito bem resolvida dentro de você, se você não tiver alicerçada na palavra, você vai parar e vai se questionar. Gente, não é que é assim mesmo? Não é que aquela pessoa fez isso e isso e isso comigo e eu não vou perdoar? Não é que na primeira oportunidade eu vou vingar daquela pessoa? E nós estamos aqui justamente para aprender, né? Exatamente sobre isso. De que forma eu blindo os meus pensamentos? De que forma essas sugestões chegam até mim?
e qual é o impacto disso na minha vida, nas minhas decisões, na minha casa, na minha família. Vamos orar? Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, por tantas bênçãos, tantas graças que o Senhor derrama copiosamente sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão efetiva. Obrigada, Espírito Santo, por nos direcionar, por nos orientar, por cuidar de nós. Eu te peço que nesta manhã o Senhor fale conosco. Trate conosco acerca desse tema que nós precisamos aprender. Sonda o nosso coração, como diz o salmista. Vê se há algo que não está de acordo com a sua visão para a nossa vida. Arranca toda a raiz da iniquidade, do orgulho, do pecado, do não perdão. E nos leve para um outro nível. Nos leve para outra esfera de fé. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco, nos direciona. Anjos do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas palavras que saem da minha boca. Que todas as sementes que aqui lançadas encontrem um solo fértil no nosso coração e que produza na nossa casa, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, nos filhos dos filhos dos nossos filhos, e que nós possamos colher frutos de obediência, de alinhamento e de pensamentos que estão alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Você coloca aí, amém. Amém? Vou começar com essa frase aqui, ó. O alimento certo nutre. O alimento certo nutre. Isso me fez pensar sobre algumas coisas quando o Senhor me trouxe essa frase. E eu lembrei de uma época não muito distante da minha vida, em que, quando minha mãe estava internada lá em Rio Preto, né? A gente sabe como que é a comida de hospital, né? E aquela tensão de você ficar acompanhando uma pessoa que ali naquele momento eu não sabia, né, ao certo. Não tinha certeza de que ela iria voltar para casa e que a gente às vezes ia ter um novo tempo com ela. Pelo contrário, o que o Senhor já estava trabalhando no meu coração era de não ter essa volta, né? E pensa, ser naquele ambiente, né? Às vezes tá com um prato de comida na mão para começar a se alimentar, a pessoa passa mal. Depois, quando você volta, você já não quer comer mais. E eu lembro que... Sabe o que eu comia, gente? Lá tem aquelas máquinas de bebida e que geralmente fica... Só fica bobeira, né? Fica chocolate, fica... Ai, gente, como que chama? Aqueles Cheetos. Deixa eu fechar minha janela aqui, que tá dando reflexo no meu olho. Pera aí. Pronto. E eu lembro que, assim, o prazinho que às vezes, né, ela se alimentava e depois dormia, eu ia lá naquela máquina e eu tomava Coca-Cola. Quem me conhece sabe que eu gosto de Coca. Não tomo, mas eu gosto. E eu tomava Coca e comia aquele salgadinho, sabe? Cheetos, aqueles batata, aquelas coisas lá. Ou seja, eu comia o que dava certo, né? Porque ali as minhas emoções estavam muito afloradas, né? Vocês acham que aquilo lá me alimentava?
Vocês acham que aquilo lá me nutria? Não. Eram calorias vazias, né? Quem é nutricionista sabe do que eu tô falando. Calorias vazias, não tem nada que contribui para o nosso corpo, não gera vitamina, não gera proteína, nada. Nem enche a gente de verdade, né? Só faz mal. E por muito tempo, que minha mãe ficou quase 2 meses lá, quando era minha vez de ficar, que na maioria das vezes eu ficava, porque minha irmã, a semana toda eu ficava, porque minha irmã trabalha, né? E eu me alimentava daquilo. Resultado, né? Vocês sabem, eu perdi minha mãe e todo ano eu faço um check-up pra ver mesmo, né? Como que tá o corpo, o que precisa ser ajustado. E quando eu fui fazer esse check-up, minha irmã, eu assustei. Até esse ano ainda, né? Tudo desregulado, tudo desorganizado. Por quê? Porque a fonte que eu estava alimentando não era uma fonte que trazia para mim nutrientes, proteínas, o que o meu corpo precisava. Eu tô te contando toda essa história para contextualizar a pergunta que eu vou te fazer. De qual fonte você vem se alimentando? Qual é a fonte que você vem alimentando os seus pensamentos? Bom dia, Edna. Bem-vinda. Como assim, Andréia? Eu já falei isso aqui, mas hoje o Espírito Santo falou fortemente comigo. Fala sobre isso, minha filha, de novo. O que você vem vendo, ouvindo? De que forma você se alimenta? Para eu ter um corpo saudável, um corpo forte, um corpo livre de enfermidades, livre de inflamação, eu preciso selecionar os alimentos com que eu vou comer. Por isso que a gente vai no nutricionista, a gente pega uma dieta. Eu tô nessa fase. Para suprir as necessidades do nosso corpo. A paz, Mônica, bem-vinda. Aí eu vou buscar nas fontes certas, eu vou na horta, eu vou no mercado, eu vou comer legume, eu vou comer verdura, tudo nas quantidades determinadas para mim. Eu vou comer proteína, eu vou comer o carboidrato, né? No tempo certo, na quantidade certa. Gente, para vocês verem, hoje, meu marido agora, essa semana, começou a fazer café com açúcar. Acho que é porque ele tá levando lá pro escritório, às vezes o cliente tá reclamando, né, que tá muito amargo. Falei pra ele, amor, compra um negocinho assim de pôr açúcar e põe lá do lado, ou compra um sachêzinho de açúcar. Eu desacostumei a tomar café com açúcar, eu não tomo mais. Pra mim eu acho horrível, é um dos alimentos que eu acho que perde totalmente o gosto é quando você coloca açúcar no café. Gente, uma opinião minha. Então hoje a hora que ele serviu o café pra mim, eu falei, amor, você pôs açúcar e me dá um mal-estar, me dá uma dor de cabeça, porque o meu corpo já acostumou a tomar o café sem açúcar. Assim somos eu e você quando nós acostumamos a nos alimentar de forma correta. Fica aí 15 dias, fruta, legumes, verduras, mais água. E aí, num final de semana, você é convidado para um churrasco ou para uma feijoada. Tá friozinho, né? Agora vai começar as épocas de feijoada. Aí você come aquela feijoada e às vezes não é muito não. Às vezes é só um pouquinho. Você vai sentir que aquilo tá pesando aqui no seu estômago, não é? Te dá um mal-estar. Por quê? Porque o seu corpo acostumou a comer alimentos mais leves. E ele vai sentir quando você dá algo mais, que pesa mais para ele. E assim é os nossos pensamentos. O pensamento é um ensaio da ação. Eu falei isso ontem para você. É frase de algum desses filósofos bem famosos que eu não vou lembrar agora. Não sei se é Freud, se é Lacan, não lembro.
Mas tudo aquilo que eu permito que chega no meu pensamento, se eu não cuidar, se eu não aprender a questionar, eu vou levar aquilo para ação. Quando eu identificar, eu já estou agindo daquela forma. Que tipo de pensamento você vem se nutrindo? Você vem sendo alimentado, nutrido com os seus pensamentos, ou você vem adoecendo com a qualidade dos seus pensamentos? E faz parte desse ciclo, desse hall de pensamentos, quem convive comigo? Quem eu ouço? Quais são os livros que eu leio? Quais são os filmes que eu assisto? Quais são as pessoas? Quais são as rodas de conversa que eu frequento? Às vezes você acha que é inocente. Às vezes você acha que é inocente. André, eu vou sentar ali na frente da minha casa com uma vizinha fofoqueira, sabe? Eu sei que ela é fofoqueira, mas eu vou sentar ali, é só um pouquinho, É só um pouquinho. Às vezes o nosso coração é essa água que estava branquinha. Estamos preocupados em meditar na palavra, estamos preocupados em buscar a Deus, só que aqui o café, na colherzinha, representa o que eu me permito contaminar. André, eu vou ali no boteco, vou beber só uma garrafinha de cerveja, um copo. É só um pouquinho. Andréia, eu vou conversar sei lá, André, meu casamento não tá bem, sabe? Estive pensando sobre o meu casamento, não tá bem, muitas coisas aqui em casa não estão bem. Aí tem um rapaz que tá conversando comigo aqui no direct do Instagram. O que tem, né, André? É só uma conversa. Sai da rotina. É só um pouquinho. Olha aqui, Minha irmã, o que eu tô querendo te dizer? O que eu estou te dizendo? Querendo, o que eu tô te dizendo? Que é de pouquinho em pouquinho, pouquinho, que eu vou corrompendo os meus valores, que eu vou negociando os meus princípios, que eu vou permitindo que o lixo emocional do outro, que eu vou permitindo que tudo aquilo que o outro carrega me corrompa, que eu vou permitindo que os pensamentos do outro corrompam os meus pensamentos a ponto de eu ter que me questionar. Será que é isso mesmo? Os nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas eu, você e o Senhor ouvimos, mas que tais palavras, tais pensamentos se transformam em atitudes, afetam o nosso interior, a nossa alegria e o nosso comportamento. As coisas que frequentemente pensamos, um dia saem da nossa boca. E aí? Andréia, é só um pouquinho. Andréia, eu vou sentar ali só um pouquinho. Andréia, eu vou dar voz aqui ao meu pensamento só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Quando é fé,
você leva uma enxurrada. E o seu coração, o seu pensamento que antes estava assim, ó, cristalino, fica assim, ó, sujo, corrompido. Ah, André, eu vou dar voz aqui a isso que Satanás está me sugerindo. É só um pouquinho. Deixa eu te falar. Não aceite sugestão do inferno. Não aceite. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai se afundando. Quem estava comigo na aula ontem sabe as coisas que eu compartilhei lá. A gente não tropeça, eu já falei isso aqui, numa montanha. É muito óbvio. Mas aquilo que vem de colherzinha, todo dia um cadiquinho, todo dia um pouquinho mais, juntando esse pouquinho, faz um montante. Tá fazendo sentido para alguém? Aí antes o que era, podia ter pego uma taça igual, né, gente? Mas acho que dá para vocês verem. Antes o que era puro, antes o que era cristalino, antes o que não se corrompia, fica assim, ó. Ó. É de pouquinho em pouquinho que o inimigo das nossas almas lança setas, sugestiona para mim, para você. E se você fizesse isso? E se desde o princípio foi assim e continua até hoje? Porque o inimigo das nossas almas, ele é o imitador das coisas que Deus faz. Tudo que Deus faz perfeito, ele tenta imitar. A nota de 50, de 100 reais, a falsa, ela vem a partir do quê, minhas irmãs? A partir da verdadeira. Tudo que é falso vem a partir de algo verdadeiro. Aonde que eu quero chegar? Presta atenção aqui. Esse ataque aí na sua mente, que vem através dos seus pensamentos, não é algo totalmente mentiroso. Presta atenção para você entender. Partiu de algo que é verdadeiro. Como assim, Andréia? Sim, partiu de algo que você não curou. Partiu de uma situação que você não deu um novo sentido. Partiu de uma dor lá na infância, de algo que você ouviu e que Satanás sugestiona. Olha isso aqui, mais um pedacinho daquele livro que eu li ontem para vocês. Olha isso aqui que interessante. Ó, se vasculharmos as escrituras cuidadosamente e observarmos as experiências dos santos, descobriremos que toda comunicação entre os humanos e as forças satânicas ocorrem no órgão do pensamento. Ocorrem no órgão do pensamento. Tome como exemplo a tentação vinda de Satanás. As tentações com as quais ele seduz o homem são apresentadas à mente à mente do homem. É verdade que ele com frequência usa a carne para conseguir o consentimento humano. Mas deixa eu te falar. Cada sugestão que ele te der, vem primeiro para cá e depois concretiza na carne. Olha o exemplo. O casamento tá ruim, tá dando tudo errado, o marido não tem tempo mais. Você se sente perdida, cansada, desanimada, Andréia? Não tem jeito mais. E aí, ele vendo aquela situação, ele
lança uma seta assim, ó. E se você conversasse com fulano de tal? Aí, fulano de tal, que há muitos anos até já saiu da sua vida. Você nem sabe se tá vivo, se tá morto. Sabe o que você faz? Você vai lá na lupinha lá do Instagram e, ó, digita o nome e começa a fuçar, cadê o fulano? Oi, fulano, tudo bem? Como tá sua irmã? Como tá sua tia? Como tá sua mãe? Aí ali começou na mente. E se você não for atenta, e eu acho muito difícil uma pessoa ser atenta quando ela está emocionalmente doente, você vai deixando, e o que começou na mente concretiza no corpo, concretiza no ato propriamente dito. Mas onde tudo começou? Respondam aí pra mim, aonde tudo começou? Olha aqui. Sim, em cada momento da sedução, o inimigo cria algum tipo de tentação e pensamento. Todas as tentações nos são oferecidas em forma de pensamento, que eu acabei de dizer. Todas. Para eu ter uma ação, eu preciso antes ter um pensamento. Lembra que eu falei? O pensamento é o ensaio da ação. Se eu tomo qualquer decisão na minha vida, primeiro ela nasce no meu pensamento. No meu pensamento de indignação, no meu pensamento de que ninguém vai me ferir mais, no meu pensamento de que fulano vai ver. No pensamento de assim, e se for só uma vez? Ou deixa eu te falar uma coisa, não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado e tudo tem consequências. Minha irmã, não existe você ficar no meio da lama, de uma água suja, não existe. E você não se sujar, e você não se contaminar. Não existe você ficar se alimentando de coisas podres e você não adoecer. Quem tá junto com os porcos, porcos também é. Quem está no meio da lama vai se sujar. Quem se conecta com pensamentos que são sugeridos pelo inferno, quem toma como verdade sugestões de Satanás, não tem outro caminho a não ter sua vida destruída. Deixa eu te falar, não existe no mundo espiritual a casa vazia. Não existe. Ou ela está sendo preenchida com a luz, ou ela está sendo preenchida com as trevas. Agora, vazio não vai ficar. Não existe no mundo espiritual o campo neutro. Não existe. O que você está se nutrindo? Quais são os pensamentos que você tem alimentado? E eu não tô falando aqui pra você não fazer de conta que você não... André, mas eu tô vivendo algo difícil na minha vida, na minha casa, na minha família, né, na minha área financeira. Gente, cada um de nós está passando por alguma situação. Você pode ter certeza disso. Cada um de nós. Se eu e você sentarmos pra conversar e você me contar, né, suas demandas, a gente começar a conversar mesmo, eu também vou te falar, olha, eu tô passando por isso, por isso e por isso. Você vai ver que todos nós estamos passando por algo.
Não existe, tá todo mundo, não tem mais. A gente não vai negar o que a gente está passando, mas nós vamos olhar para aquela situação. Olha algo que eu tenho aprendido. Eu olho para aquela situação e falo, tá bom, eu estou passando por isso, mas isso aqui vai passar. Isso não vai me matar, isso não vai me destruir. O Senhor tem algo para mim. Aí eu pego a minha Bíblia. Sabe o que eu faço? Eu vou nessa passagem que eu falei dela ontem, que eu gosto muito. Eu vou lá em Jeremias 29:11, que diz assim, porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Aí eu falo para mim mesma, sabe? Eu tenho ela até no meu bloco de notas. Andréia, é o Senhor que sabe os planos que Ele tem para você. Planos de fazê-la prosperar, não de lhe causar dano. Isso eu falo pra mim. E alto, igual eu tô lendo aqui pra vocês. Planos de dar esperança e um futuro pra você, Andréia. Tenha fé, seja forte, seja corajosa. Isso vai passar. Gente, eu falo isso pra mim. Você sabe por quê? Porque isso é uma forma de você fortalecer em você um pensamento que vai gerar, ao invés de tristeza, ao invés de desânimo, esperança. Jeremias 29:11. Esperança. Hoje eu quero comprar. Olha o direcionamento que o Espírito Santo me deu. Vou compartilhar que pode fazer sentido aí pra você fazer também. De ler a Bíblia e colocar os versículos nos bloquinhos, naqueles post-its maiores, sabe? Sem ser esses pequenininhos aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Tem esses pequenininhos aqui, não tem? Tem desses aqui na livraria, gente, maior. Eu vou comprar esses. E eu sou muito visual, né? Tem pessoas que são visuais. Eu gosto muito de cor. Então eu vou comprar ele maior, colorido, e vou fixar nos lugares onde eu vejo, lá na minha cama, aqui no escritório, para eu fixar, porque o certo é nós de fato meditarmos e ter esses versículos aqui no nosso coração, porque quando o inimigo lançar a seta, e ele vai lançar, eu já venho com esse aqui, ó, eu já falo, eu já profetizo, eu já declaro, porque toda vez que eu não questiono as sugestões que vêm até mim, automaticamente eu aceito. Eu aceito que eu sou medrosa, eu aceito que ninguém me ama, eu aceito que Deus esqueceu de mim. É isso que o inimigo está fazendo todos os dias na nossa casa, na nossa família e na nossa mente. Por isso que a batalha é na mente. Ontem, antes de eu entrar para entregar a primeira aula para as meninas do grupo do workshop, que foi maravilhosa, por sinal, né? Se você adquiriu o seu workshop e não pôde estar presente, a aula ficou gravada, depois eu vou disponibilizar para quem se inscreveu e assistir. Gente, me deu uma dor de cabeça, do nada, assim, pá, o que é isso, André? Seta. Porque eu sei as coisas que o Senhor tem confiado a mim para entregar para vocês. E você acha mesmo que se não fosse algo de impacto, algo que fosse gerar mudança na vida das pessoas, ele ia perder o tempo lançando essas sugestões na minha mente? Tipo assim, ó, quem é você para dar essa aula? Você não vai conseguir, não vai ter ninguém lá para te escutar. Até isso não é importante, Deus não tá com você. Aí eu orei, bati meu joelho no chão, falei essa passagem, Jeremias 29:11, falei, Senhor, eu sei o que o Senhor tem me entregue, Senhor, cuida de mim, Senhor, abençoa, onde tiver uma gota de sangue em mim, que o Senhor blinde, porque Ele vai tentar, o que vai virar o jogo é que nós vamos começar, se você ainda não entendeu isso, você vai começar a ter a mente de Deus. Eu vou passar depois, tá, Cíntia?
é porque como a aula foi um pouquinho extensa, o link demora para carregar e aí a gente precisa fazer uma transferência de um arquivo para vocês terem acesso. Mas depois eu coloco lá no grupo, tá? Tá salva já. Nós vamos lutar com as armas do Senhor. Gente, deixa eu ver se eu... Olha isso aqui, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu ver se eu consigo colocar eu aqui embaixo. Olha essa matéria que eu vi. Brasil lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Seguro Nacional, INSS, em 2022, 209.124 mil pessoas foram afastadas do trabalho devido a transtornos mentais. A depressão é um transtorno mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ela se caracteriza por um conjunto de sintomas que podem incluir tristeza, perda de interesse ou prazer nas atividades cotidianas, alterações no apetite e no sono, dificuldades de concentração, fadiga, pensamentos de morte ou suicídio. Lembra do que eu falei a semana passada? Olha um dado, peguei esse dado ontem. Lembra quando eu entrei no mérito com vocês de depressão espiritual? Quantas dessas 124 mil pessoas se encontram nesse caso que desde sempre estão aceitando sugestões do inferno? Porque não tiveram forças para lutar contra aquilo que vinha. Porque não tiveram forças de lutar contra aquilo que desde a infância vem atormentando. Satanás usa isso e vem adoecendo as pessoas. Satanás tem usado da depressão para arrastar milhões de pessoas para o poço da escuridão e do desespero. Mas eu quero declarar pelo poder que é no nome de Jesus, que esta semana, se você for uma dessas pessoas que estão presas nesse cativeiro, nesse poço de escuridão e de desespero, que sente que você está sendo a todo momento atacado na sua mente, eu quero declarar, pelo poder que é no nome de Jesus, pela autoridade de filha, que o Senhor vai te libertar. Não sou eu, Andréia, não. Que o Senhor vai te tirar disso, que o Senhor está abrindo a sua mente para falar, filha, cuida da sua mente. Não aceite as sugestões de Satanás. Nada chega até mim, até você, minha irmã, se os nossos pensamentos estiverem blindados pelo Espírito Santo. Que sugestão das trevas que você vem aceitando? Que cálice que você vem tomando? O cálice sujo do inimigo, o cálice sujo do inimigo que te oferece, ó. Aqui, Andréia, ó, a rejeição que a sua mãe te entregou quando você era pequena. Toma aqui um pouquinho daquela falta de perdão que você não libera, sabe? Sabe aquela traição que aquela pessoa fez com você? Aqui, ó. Lembra dela. Aí você vai lá e toma da água suja. É um pouquinho só. Você sabe por quê? Porque não tem pressa. É um pouquinho. Ó. É de colherzinha de chá, ó. É de colherzinha de café. Pouquinho, tá vendo? Vai derramando. Vai sugestionando. Vai. Daqui a pouco você tá cheia de imundície. Tá doente. Daqui a pouco a gente tá fazendo parte desses números aí, desses índices de depressão. E isso até transbordar. E sabe o que acontece? Às vezes a gente não transborda na gente, não. A gente vomita no outro.
Às vezes também não vomita no outro, não. Às vezes a gente vomita pra dentro. Você já ouviu essa expressão? Foi criada agora. Vomitar pra dentro? Você, ó... Por quê? Ontem eu falei disso lá no workshop. Quando a boca zipa, cala, o corpo fala. É onde vem as depressões, a ansiedade. Ótimo! Ótimo se você conseguir exteriorizar para a pessoa certa, para ser tratado. Mas existem pessoas que estão vomitando os seus lixos no outro. Por quê? Por que, Andréia? Porque aceitaram as sugestões do inimigo. Perde casa, perde família, perde relacionamento. Se perde. Se perde. Minha irmã, você ganha e perde aqui, ó. Não fica preso à culpa, à condenação, a palavras que você ouviu. Deixa eu te ensinar algo. Quando vier um pensamento de condenação, quando vier um pensamento que você fala assim, ó, esse pensamento aqui não é de Deus para mim, de condenação, de culpa. Gente, isso é muito fácil de identificar. Você vai falar assim, ó, em voz alta. Deus me ama. Eu repreendo Satanás e os seus demônios. Deus me ama. E você vai parar de tomar do cálice oferecido pelo inimigo das nossas almas e vai passar a tomar do cálice do Espírito Santo. Aleluia! O cálice do Espírito Santo que é transparente, que é limpo, que traz até cor para nossa vida, ó. Esperança. Tá fazendo sentido? Coloca aí se tá fazendo sentido. Quero saber como que essa palavra tá chegando aí pra você. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero te entregar também do livro que eu tô lendo. Ó, olha isso aqui. Vai colocando aí se faz sentido. Ó. Todo e qualquer argumento, assim como orgulho que constituem obstáculos ao conhecimento de Deus, são as fortalezas do inimigo. É o que eu acabei de dizer aqui. Quer saber se vem da parte do Senhor? É só coisa boa. Toda acusação, toda culpa, tudo orgulho, gente, vem do inimigo. Isso vocês vão conseguir identificar. Aos pouquinhos, ó. Quando é fé, olha aqui. Quando é fé, a gente já tá imersa, suja, meu Deus, tá atolado, como diz as pessoas, até aqui, ó. É ou não é? Quando Deus está nos nossos pensamentos, quando o Espírito Santo está nos nossos pensamentos, quando eu deixo, quando eu abandono músicas do mundo. Andréia, mas o que que tem? Vou fazer de novo. É só um pouquinho. É só um churrasquinho, Andréia. Eu vou ouvir música de crente no churrasquinho aqui em casa. Vai. Vai sim. Por que não vai? Ai, é só um pouquinho. É só um pouquinho aquela música assim, ó. Trai sim e trairia de novo. Sabe, André, é só um pouquinho. Ai, isso é muito chata, muito quadrada. Ei, eu e você, nós somos convidadas, não, nós somos intimadas a ser separadas, porque a palavra nos fala quem é o rei deste mundo. E eu e você, nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, e na qualidade de estarmos neste mundo, nós somos intimadas a ser sal, sal que dá gosto, sal que tempera, e luz que ilumina. Não vai ficar ouvindo esses trem, não vai, lixo, ó, água suja, ó, água suja, insalobra, insonsa. Andréia, só um pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo.
De pouquinho em pouquinho você está sendo contaminada. De pouquinho em pouquinho você vem aceitando as sugestões de Satanás para sua vida. Ó. Ai, meu casamento acabou, meu filho é isso. Tô numa ansiedade. A primeira pergunta que eu faço, o que você tá escutando? Que lugares que você tem frequentado? André, quer dizer que eu tenho que ficar só dentro de casa? Não, minha irmã. Faça aliança. Meu Deus, o Senhor me deu um tema aqui. Peraí, gente. Cadê minha caneta? Com quem que é o mesmo que você? Faça aliança, esteja com pessoas que têm mais fé que você, para te ensinar. Hein? Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Não aceito. Esses dias me convidaram pra jantar na casa de uma pessoa e falei, não vou não. Eu já sei como é que é o ambiente. Nem, não vou de jeito nenhum, ó. Gosto mais das pessoas, mas sai fora. Como que faz pra limpar isso aqui? Amanhã eu te explico. Palavra de Deus na sua mão. Provérbios, capítulo 15. 14. Provérbios, capítulo 15, versículo 14. Coloca amém se você achar aí, tá? Pra eu saber. Gente, esse livro essa citação que eu trouxe aqui pra você do livro, não é o livro que eu tô lendo. Mas ele chama O Homem Espiritual, tá? Depois se vocês quiserem anotar aí, eu ainda quero comprar. Eu não tenho esse. É uma citação que tá no outro livro aqui que eu tô lendo. O Homem Espiritual. Amém? Provérbios 15, 14 diz assim, ó. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez, da imprudência. Precisa de eu falar mais alguma coisa? Pra fechar, pra eu ir embora. Andréia, não é o ambiente que me influencia, eu influencio o ambiente. Experimenta ficar numa sala, numa reunião, onde todo mundo bebe e você não. Pode ser que até num primeiro momento você consiga permanecer intacta, mas começa a fazer disso rotina na sua vida. Começa a todos os dias, todos os finais de semana, se colocar nesse ambiente. Vai chegar o momento que você já tá ali, ó, bebendo daquele cálice, se alimentando da roda dos escarnecedores. Minha irmã, eu sei que tá repetitivo isso, mas é algo vindo do céu. Cuidado com aquilo que você ouve, com quem você ouve. Hoje na internet tem tantas vozes e não é todo mundo que Andréia mais fala de Deus. Como assim? Tem gente usando o nome de Deus, mas simplesmente para alimentar o seu ego, distorcendo o que a palavra diz, simplesmente porque eu não sou eu, nunca será sobre mim. Se o Senhor não me entrega tudo isso aqui, minha irmã, não sai devocional. E eu sempre tive muito cuidado, muito medo, muito temor com aquilo que o Senhor me pede para entregar. Muito carinho, muito zelo. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com as companhias, cuidado com os conselhos. Nem tudo que vem até nós é de fato benéfico.
Começa a aprender a filtrar. Começa a pedir para o Senhor, para Ele te validar aquilo que você recebeu. Senhor, é da sua parte. Me manda um sinal, me mostra. A batalha é aqui. É aqui onde eu e você, nós ganhamos ou perdemos. É aqui onde o nosso principal inimigo se levanta todos os dias para lançar as suas setas, as suas sugestões. Amém? Fez sentido aí para alguém o devocional de hoje? Forte, né? Nem eu achei que seria. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Que o Espírito Santo esteja te direcionando, te orientando, te moldando. Amanhã a gente volta às 6h57 da manhã. Espero você. O devocional de ontem já tá salvo lá no YouTube, tá? Demorou um pouquinho porque a gente tava com problema aqui na internet. Para as meninas que estão no meu workshop, a aula ficou salva. Depois eu coloco o link lá para você assistir, tá bom? E tem um exercício lá que depois eu vou gravar um vídeo após o almoço explicando para vocês fazerem. Amém? Beijo, coração. Fica com Deus. Até amanhã. Deus abençoe.